o nível, tá? Pelo menos essas 3 ferramentas elas devem existir junto com você no dia da medição. Nível, quanto maior, melhor, eu já vou explicar para você por quê. Qual é a importância de um nível? Como eu falei para vocês, dificilmente vocês vão encontrar um ambiente que esteja perfeito. Vocês não vão encontrar. Bota isso na cabeça, aceita que você vai sofrer menos, tá? Aceita, não existe um ambiente perfeito. Se eu coloco esse nível aqui, ó, você acha que a bolha tá certinha ali no nível? Não tá. A minha bolha, olha, ela tá chegando na linha da frente. Ou seja, deixa eu ver aqui, ó, significa que tá caindo lá, ó, é como se a parte de trás estivesse, acho que para frente, né? Tá, então a minha parede tem uma inclinação aqui. Então eu já sei que isso aqui vai afetar ali o posicionamento do armário que ficar suspenso nela. Ou se eu colocar um armário aqui do chão até o teto e encostar ele aqui embaixo, ele encosta embaixo e abre em cima, porque a minha parede está tombada para trás. Ele vai ficar com uma brecha. O que eu vou precisar fazer nesse projeto para resolver esse problema? Vou precisar trabalhar com tamponamento. Então lá no meu projeto eu já vou trabalhar com tamponamento, que é uma chapa lateral que vai passar a profundidade do meu armário, e essa medida a mais que eu coloco no meu tamponamento, eu faço recorte na casa do cliente, acompanhando a imperfeição da parede. E aí eu fico com o armário completamente fechado na parte de trás. Estou falando aqui de uma situação que acontece muito em guarda-roupas, closet, tá? Que a gente precisa colocar tamponamento lateral para fechar a brecha que fica entre o armário e a parede, ok? Mas eu percebi isso e vi essa necessidade no meu projeto porque eu levei um nível. É importante também verificar o nível do chão, tá? Por que é importante verificar o nível do chão? Porque verificando o nível do chão, se é por exemplo, um projeto de um dormitório, eu sei se eu posso trabalhar com uma estrutura de rodapé. Esse armário vai ficar totalmente apoiado no chão através de uma estrutura de rodapé. Para que isso seja possível, a minha bolha deve estar entre as 2 marcações do nível de maneira aceitável. Ela não pode estar muito próxima de uma linha nem da outra, ok? Porque do contrário, eu vou precisar trabalhar com sapatas niveladoras ou pés ajustáveis, ok? Não dá para trabalhar sem pé de regulagem em um chão que não possui um nível aceitável. Eu consigo perceber se na minha parede, se no meu piso, existe algum tipo de barriga através do meu nível, principalmente se ele for longo. Esse aqui nem tanto. Mas olha, se vocês olharem aqui, ó, o meu rodapé em relação ao chão, vocês percebem que nesse ponto aqui, ó, existe uma brecha entre ele, ou seja, o chão ali está afundado, existe uma folga. Se eu tenho um nível longo, ele vai me mostrar isso, ó. Eu coloco aqui e consigo ver que existe uma brecha embaixo do meu nível. Agora, é bizarro ao ponto de afetar a minha instalação? O nível está de uma forma que vai prejudicar a estruturação e o esquadro do meu mobiliário? Se for, pé com regulagem. Em algumas situações até a suspensão, dependendo do tipo de projeto, tá? Tem que ser feita a suspensão para fugir desse chão que tem às vezes um caimento muito grande, entre outras coisas, tá? Tenho que fazer a medição ali do nível, não apenas no comprimento daquele chão, mas também na profundidade, né? Então eu sei que eu tenho um armário que vai pegar ali e ele tem uma determinada profundidade, então eu tenho que ver essa nível também nesse outro sentido, para saber se esse armário ele poderá ficar inclinado para frente ou inclinado para trás, ok? Então tudo isso eu já consigo visualizar na medição. Na medição é o momento em que eu já tenho que saber, tá? Antes de começar a fazer a medição, você já precisa saber mais ou menos o que o seu cliente espera, o que ele pretende fazer ali. Você já precisa saber disso. Por quê? Você está fazendo a medição e você já está visualizando esse projeto e resolvendo problemas. Problemas de montagem, de espaço. Então você já vai determinando por onde esse mobiliário precisa ser montado e lá no projeto você vai projetar de forma que isso seja realmente possível. Que aí, gente, na hora da montagem é montagem. Na hora da montagem você não se preocupa com medida, na hora da montagem você não se preocupa com ordem de montagem, na hora da montagem você não se preocupa em estruturação, nada disso.
Isso são preocupações que você tem que ter no projeto, tá? E para você conseguir resolver esses problemas no projeto, você tem que ter isso na sua mente quando você estiver fazendo a medição, quando você fizer o briefing do seu cliente. Você precisa ter isso em mente, tá? Maravilha, então essas são as ferramentas indispensáveis. Que outras ferramentas são úteis, tá? Dentro aqui do momento da medição. Eu posso citar aqui para vocês o transferidor de ângulo. Dificilmente a gente vai projetar colocando as paredes fora de ângulo igual está na casa do cliente. A casa do cliente pode estar um cocô, tá? Pode estar uma bosta lá, tudo torto, tudo fora de prumo, tudo fora de nível, as medidas tudo batendo diferente. Pode estar tudo diferente assim. Vai acontecer. Mas na hora que você estiver projetando, você vai mostrar para ele como a casa dele é linda. Você não vai mostrar os defeitos da casa dele. A ideia não é mostrar para ele que a casa dele está toda mal feita. É mostrar para ele a casa dele linda. A casa dele com valor agregado, tá? Então a gente dificilmente vai projetar com essas imperfeições. Salvo a seguinte exceção. A casa do cliente realmente possui uma parede propositalmente com um ângulo específico. Ela tem uma parede que está realmente abrindo ou fechando e o seu cliente quer um mobiliário acompanhando aquele ângulo. Seja ele positivo, seja um ângulo negativo, enfim. Eu tenho uma parede que é uma quina lá na minha sala. Vamos imaginar, eu tenho aqui uma quina, né? Imagina aqui uma parede aqui e uma parede indo para lá, e aí meu cliente quer um painel que pegue aqui nessa parede e faça a curva aqui. Só que essa parede da curva aqui ela abre ou ela fecha, enfim, alguma situação como essa, você precisa desse ângulo para você já projetar essa parede com esse ângulo, para você entender o que você vai precisar fazer em relação a acabamento para não ter nenhum tipo de problema na instalação. E aí, para isso, você precisa que no dia da medição você tenha um transferidor de ângulo. Beleza? Então, uma exceção. Dificilmente a gente usa, mas situações assim ele vai ser útil. Agora, uma outra ferramenta que é bom você ter ao longo do tempo, você não precisa ter agora, se você está entrando agora, é uma ferramenta que tem um custo mais elevado, mas é útil. Scanners de parede. Scanners de parede são ferramentas que são realmente muito úteis, tá, na medição. Por quê? Se o seu cliente ele te fornece a planta hidráulica e a planta elétrica, não precisa de scanner de parede. Então já pergunte antes. Isso é algo que você já deve filtrar antes de fazer essa visita de medição. Você possui a planta baixa, planta elétrica, planta hidráulica? Possui. Me envia uma cópia. Por quê? Quando ele te envia a planta elétrica e aí você vê uma tomada como essa, mas na planta elétrica está dizendo que aqui não desce nenhuma fiação. A fiação vem daquela outra tomada que está lá na ponta. Você vai fazer o teu armário, se você tiver que meter um furo aqui para prender esse armário na parede, você vai furar tranquilamente e você não tem responsabilidade nenhuma se você atingir ali um conduíte. Porque na planta elétrica dizia que ele não passava nada. Então a responsabilidade é de quem fez a planta elétrica. Tá? Você seguiu o que estava no papel e atingiu um cano que não deveria estar ali, ou você atingiu uma tomada, uma fiação de tomada que não deveria estar ali. Não é responsabilidade sua. Se o seu cliente não possui essas informações, você tem duas opções. Primeiro, transfere essa responsabilidade para ele. Tá? Olha, eu vou evitar ao máximo colocar pontos de fixação na direção de tomadas e na direção de torneiras, mas eu não tenho como garantir que afastando daqui 200 milímetros do centro ali da direção da tomada, afastando 200 milímetros, não tem um conduíte fazendo uma curva ali. Ou mesmo com encanamento, não tem como eu adivinhar. Então, se houver algum dano, a responsabilidade de reparo é sua. Infelizmente, alguns clientes eles não gostam dessa alternativa porque acham que você está querendo fazer as coisas de qualquer jeito e que você vai dar prejuízo para ele, vai dar dor de cabeça para ele,
mas o ideal seria que ele assumisse essa responsabilidade. Mas para evitar ter que entrar nesse ponto de transferir a responsabilidade para o seu cliente, o scanner de parede, você iria passar ele aqui e iria detectar que passa um cano. E aí você vai marcar aqui, né, e vai medir isso e vai colocar lá no seu croquis. Então, quando você estiver executando o projeto, você não vai colocar a lateral de um armário terminando ali na direção do cano ou da tomada, porque você sabe que ali passa um cano ou um conduíte de uma fiação. Você vai parar longe para que você possa fazer a fixação tranquilamente, sem se preocupar. Então, você precisaria de um scanner de parede para essa finalidade, ok?